E aí, gente? Olha quem tá aqui hoje, gente. Seja muito bem-vinda. Eba, bom dia. Qual que é seu nome? Bruna Ignaioli Loureiro. Eita, graças à videira. Graças à videira. Meu nome é Bruno Loureiro, o nome dela é Bruna Loureiro Ignaioli, como você acabou de ouvir. E você, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui. A fé é o que, Bruna? A fé se... Aprende. Fé se aprende. Ô, gente, você sabe que... Ô, Bruna, conta pra eles aí enquanto a galera tá entrando no ao vivo. Fala pro pessoal do gravado. Quanto Deus te usou pra gente fazer o devocional aqui nessa varandinha, sentado na cadeirinha de praia? Fala pra eles aí, como é que foi? Na verdade, a gente começou a fazer porque o Bruno fazia, né, os devocionais dele sozinho no escritório. E sempre que eu chegava pra trabalhar, eu pedia pra ele me contar: o que Deus falou com você hoje, amor? E eu adorava ouvir, né? E então eu percebi ali, né, que ele tinha, poxa... Oi, Juju, que ele tinha um dom mesmo de passar de uma forma simples. E aí veio a pandemia, ele tinha esse desejo dentro dele de compartilhar com mais pessoas. E a gente, foi um dia que eu falei: amor, vamos abrir uma live hoje. Aí eu falei o quê? Não! Não, mas, nossa, a gente não sei o que. E começou a dar um monte de... Foi no primeiro dia do lockdown mesmo. E aí eu falei: amor, era umas 9h30. Eu falei: 11 horas a gente vai abrir. Se vira. Não importa, vamos deixar rolar, vamos falar do nosso coração. E aí foi. Não, foi tipo, você fez a pergunta assim... qual foi o primeiro... Você fez essa pergunta, eu lembro. Qual foi o primeiro devocional que você fez com Deus? Aí ele falou assim: mas o que eu vou falar, não sei o que. Aí eu falei: foi quando eu fui entender o que Jesus disse sobre ansiedade. O que ele ensina, como vem a cura da ansiedade e tal, dos passarinhos. Que ele usa os passarinhos. Dos lírios do campo. E aí eu falei: foi esse aí, então esse aí que você vai fazer. Então ela foi muito usada por Deus, a Bruna, nesse sentido. Então Deus tem dado essa graça para nós de poder compartilhar. Isso vem da graça. A graça de Deus... Não, você chegou atrasada não, acabamos de começar. Madalena.porto, um beijo no seu coração. Você não está atrasado. Então Deus tem dado essa graça. A graça de Deus capacita a sua vida. A graça de Deus capacita você no plano de Deus. E engraçado, né? Agora o padrão desgramado meu, né? Que é o padrão do ser humano. Primeiro eu coloquei uma desculpa. Segundo, eu deixei a voz do medo ser dominar a situação. Não vou. Por quê? Insegurança, medo, necessidade de aprovação. Isso são padrões do mundo, né, Bruno? Exatamente. E uma coisa que eu tava pensando aqui, que 2 anos depois, quase, né? Março vai fazer 2 anos que aconteceu isso. Eu comecei a fazer os meus devocionais sozinha. Então, acho legal compartilhar. E é claro que eu não deixo de... É muito legal, porque quando eu faço meu devocional, eu já falo: amor, você não sabe o que Deus falou comigo. Aí eu já começo a contar pra ele e eu quero saber o que Deus falou com ele também. Né? Então, assim, pra vocês entenderem que é uma caminhada, é uma construção. E que a gente não precisa fazer isso sempre dependente de alguém. Mas também não faz sentido a gente fazer isso sozinho, só pra gente, sabe? Então, uma coisa que Deus tem falado pra gente, a importância da gente compartilhar a palavra, né? Da gente compartilhar com as pessoas ao nosso redor. Que às vezes a pessoa tá... tudo que ela tá precisando é de uma palavra. Porque todo esse movimento aconteceu quando eu comecei a compartilhar pra você. Exatamente. Foi por isso que Deus te usou pra gente trazer pra cá, né? Então compartilhe tudo que você vem aprendendo com a videira. Você pode compartilhar não só pela internet, mas você pode compartilhar num story, numa live, num vídeo. Você pode compartilhar com seu vizinho, com seu marido. Aqui a gente começou dentro de casa. Eu acho que o mais sustentável é você começar a compartilhar a palavra de Deus, não compartilhar a religiosidade, compartilhar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, o que Deus tem falado sobre a tua vida com as pessoas dentro da sua casa, com amigos mais próximos. Isso é bom demais. Agora, você viu o que você falou? Vamos para a palavra, que foi para isso que a gente veio aqui, mas tem tudo a ver com o que a Bruna acabou de dizer para... Ô Lu Mayoma, como é que você tá? A Lu pegou Covid. Como é que você tá, minha amiga? Tá bem aí, né? Tá firme na rocha. Betinha tá dormindo. Se ela acordar, ela vem pra cá. Tá dormindo. Eu ia acordar pra trazer ela, mas... Ixi, perdemos a Betina. Cadê ela?
Ô, gente, abra sua Bíblia aí, por favor. No livro de Lucas. Evangelho de Jesus, a boa notícia de Jesus para o mundo, conforme escreveu um médico chamado Lucas. Lucas é um livro da Bíblia, capítulo 11, versículo 27 e 28. Deus vai falar abundantemente no seu coração, Deus vai trazer algo novo para sua mente. E eu queria que nesse momento você pudesse mentalizar isso. Eu vim aqui neste espaço chamado live, eu vim aqui nesse Instagram chamado Cola na Videira para receber um renovo de Deus. Você tem que declarar isso aí do outro lado. Você tem que falar isso aí do outro lado. Pelo menos pense. Eu não vim nesta live para admirar nada no exterior. Eu não vim aqui para admirar Bruno e Bruna. Eu vim aqui para receber uma palavra do Deus vivo. A palavra do meu Pai que estás nos céus. Então pense aí, em nome de Jesus, eu desejo sair desta live diferente. Eu desejo sair dessa live melhor do que eu entrei. É isso que você tem que desejar, é isso que eu desejo, é isso que eu espero que a Bruna deseje. Nós não estamos aqui para se aparecer, nós estamos aqui para juntos ser transformados pelo Evangelho, pela boa notícia de Deus para nós. Pela boa notícia de Deus para nós, a boa notícia no meio do caos. Então, independente do contexto que você esteja passando, Jesus, fala com a sua filha, fala com o teu filho, coloque entendimento, Jesus, coloca a sua luz, a sua consciência. Nós não desejamos que seja inserido, colocado uma religião. Nós desejamos que a tua presença seja inserida, que a tua presença seja colocada nesta mulher e neste homem, nessas famílias que estão aqui. Esse é o nosso desejo, Jesus. Então usa a boca da minha esposa, usa a minha boca, e que tudo que nós recebemos aqui, que seja para glorificar o teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. E amém. Guarda isso que você falou, dessa questão de ouvir a voz de Deus e dessa necessidade de, poxa, de compartilhar, como a gente compartilha um com o outro aqui. Por que isso? Por quê? E uma pessoa guarda escreveu, aí que Deus vai responder aqui na palavra. Sim, porque, rapidinho, uma pessoa escreveu, mas no dia a dia as pessoas não querem, cara a cara as pessoas não querem ouvir. Para as pessoas que não... Eu sempre falo isso pro Bruno. A gente tem que falar sobre isso primeiro para quem quer ouvir. E para quem não quer ouvir, a gente não tem que falar, a gente tem que ser exemplo. Então, para quem não quer ouvir, para quem ainda não tá na mesma sintonia que a gente, tá tudo certo. A gente tem que ser. Exato. Porque se você não ser... O que vai acontecer? Você vai querer falar para a pessoa que não quer ouvir. Como que evidencia que a pessoa quer ouvir? Como que evidenciou em 2019 que você queria ouvir? Eu pedi. Ela perguntou, ela pedia. Ela perguntou. Eu dava... E quando ela perguntava, eu vi o Espírito de Deus falando, aí, oportunidade aí, gente. Tem que vir a pergunta. O problema é que a religião ensinou o quê? A obrigar o outro a ouvir. Só tá aqui quem quer ouvir, velho. Por isso que eu falo, se você não quiser ouvir, quiser apenas escutar, vai embora, que senão você vai se frustrar. Está aqui quem quer ouvir a palavra de Deus. Isso é verdade. E também, assim, a gente tem que falar sobre a palavra e a gente tem que ser a palavra. Não, é incongruente se a gente só falar e a gente não ser a palavra. E agora, nunca só falar, mas talvez você possa só ser sem falar. Vai ter momento que você vai ter que ser a palavra, mas você não vai falar da palavra. Exato. Mas a pessoa vai ver Jesus em você, ela vai ver Deus em você. É né? forte. Então, é isso. Quando você... a palavra vai responder aqui pra gente, mas é muito importante isso que a Bruna disse. Deus vai te responder aqui na palavra. Deus vai te responder aqui na palavra. Espírito Santo, em nome de Jesus,
que hoje nesta live, verdadeiros pregadores do Evangelho sejam levantados. Mulheres e homens, pregadoras do Evangelho, pregadores do Evangelho, que são pessoas que não querem aparecer para falar, mas são pessoas que querem ser a palavra de Deus. Querem ser a palavra de Deus. Deseja ser cartas vivas, Evangelho vivo. Falar é consequência, tipo assim, né, amor? Falar é consequência, tipo assim, exato. Porque se eu só falo, não traz o Espírito de Deus para o ambiente que você está falando. Guarde isso. Quando você só fala, tipo, pessoal, quero compartilhar com você, mulher, ou meu marido, ó, você tem que saber o que está escrito, não sei o que, não sei o que lá. Não tem Espírito de Deus, tem Espírito do ser humano, Bruno. Nós somos corpo, alma e espírito. Aliás, Cis, assista aí, dia 7 de março, nós vamos falar lá no Instagram da Cis. Todos estão convidados. A gente vai avisar depois vocês, pra gente falar de saúde espiritual. No Instagram da Cis, melhor de si mesmo, tá escrito aí. Beijo no seu coração, pros seus filhos maravilhosos, lindos. Eu esqueci o nome dos seus filhos, é Benjamin e Davi, não é? Tem o Davi. Não, como é o nome dos seus filhos mesmo, Cis? Então, percebe isso. Quando a gente não é a palavra de Deus, a gente só está falando, significa que o Espírito de Deus não se move naquele lugar. Se move o Espírito do Bruno, o Espírito dela. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E por isso que o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: o Espírito de Deus convence ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então é o Espírito de Deus que usa, que convence, que preenche a Bruna e preenche o Bruno e você para poder compartilhar. É Mateus e Davi. Benjamin e Davi não. Então, que Deus possa iluminar aí a sua vida no dia de hoje. E se liga no que está escrito. Bruninha, por favor, a exclamação de uma mulher. Não fala o nome dessa mulher, mas a exclamação de uma mulher. Então é Lucas, para quem chegou agora, capítulo 11, versículo 27 a 28. 27 e 28. A exclamação de uma mulher. Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ixi. Eita. Tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Vamos por partes. A Bíblia, ela é recheada de detalhes. E Deus fala onde? Muito nos detalhes. A Bíblia não é um livro que você lê corrido. A Bíblia, para quem crê, para as pessoas que têm os olhos abertos, a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente tem que o quê? Como se a gente estivesse comendo. Não comendo que nem o Bruno, de rápido, de uma vez. Comendo que nem a Cis, devagarzinho. Com equilíbrio. Com escolha saudável. A Cis com escolha saudável. Os pratos da Cis são lindos, gente. Entra no Instagram da Cis, segue ela aí e veja os pratos lindos que ela tem. Eu admiro demais, cara. O melhor de mim. O melhor de mim tá aí, ó. Porque, agora, por que ela satisfaz com um pratinho desse tamanho? Porque ela degusta. Porque ela, ó, mano, guarda isso daí, velho. Porque eu olho pro... Eu tô falando com a Cis esses últimos dias aí, porque a gente tá combinando essa live de saúde espiritual. E aí eu vi os stories da Cis, e eu vi, por exemplo, ela jantou ontem um peixinho, provavelmente uma tilápia, com verduras. Brócolis, cenoura, couve-flor, essas coisas. Aí o jumento olha aqui do lado de cá e vê assim: meu Deus, como pode? Como come uns negocinhos desses? Ele falou, olha, eu acho muito legal que a Cis come, mas é muito pouco. É muito pouco. Mas veja, pra ela não é. E por que que pra ela não é? Guarde isso, que Deus já tá falando com você, mulher e homem que tá aí. Você que tá no gravado, um beijo no seu coração, ué. Compartilha aí que você tá aí. Escreve aí, ó. Eu tô aqui, eu tô ouvindo, eu tô ligado que Deus tá falando comigo. Por que que o prato satisfaz ela? Eu já estudei 5 semestres de nutrição. Eu nunca fui obeso porque eu fazia esporte, senão era pra eu ser obesão, gordão mesmo. Eu gosto de comer. E eu tô aprendendo a comer. Até hoje. Veja uma coisa. Porque ela come devagar.
Porque ela sabe, ela tem consciência do que ela está comendo, ela sabe da importância daquilo que ela está comendo. Ela escreveu, mas eu como o dia todo. Essa chave é boa. Exato, ela se alimenta o dia todo. Ela não se farta em uma refeição como o Bruno. Não faz. É assim com a palavra de Deus. 2 versículos satisfaz você. Por quê? Porque você escolheu meditar. Você não escolheu ler a Bíblia. Você não escolheu ler a Bíblia completa de uma vez para poder falar que leu a Bíblia completa. Você escolheu 2 versos para poder meditar e se satisfazer por 2 versículos. Não. Entenda isso que eu estou querendo dizer? Sim, e ela disse ali, né? A chave é você se alimentar o dia todo. Ou seja, você não é a pessoa que acorda, lê a Bíblia e aí você vai pro dia e é tomado pela sua carne, pelas suas emoções. Não. O dia todo você está se abastecendo. Quando você está sendo Deus, quando você está falando sobre Deus, quando você está vendo Deus nas coisas, é como se você estivesse ali se alimentando diariamente um pouquinho por dia. Exato. E esse é o segredo, porque você nunca fica com fome. Exato. Você nunca fica vazio, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na Cielo, a Cielo era aqui na frente, cara, eu acordava, já ia direto pro SMS para ver se tinha mensagem, já ia direto pro e-mail. E aí já ia direto, nem tomava café em casa, era aqui do lado, tipo assim, questão de meia hora no máximo, eu já estava sentado na minha mesa, passava, pegava 2 pães de leite, 2 pães de leite com manteiga, um cafezinho preto, comia rapidamente e já começava a trabalhar. Essa era uma rotina minha. Sabia disso? Como é que é essa rotina? Então, quando a gente lê a Bíblia rapidamente, como a Bruna leu, rapidamente, e querendo que Deus fala rapidamente, e já indo tocar o nosso dia, é óbvio que isso aqui não vai te satisfazer. Para isso aqui satisfazer, precisa ter interação, precisa de tempo, precisa de meditação. Então vamos meditar na palavra aqui junto para você ver como é que é meditar na palavra. Você vai ver aqui, primeira coisa, algumas Bíblias, principalmente as traduções mais com uma linguagem de hoje, você vê que tem alguns negritos aqui, que eu esqueci o nome técnico disso, não sei se é epígrafe, não sei. Epígrafe. Título, subtítulo. Mais simples, né? O subtítulo ou o título dessa mensagem, o título dessa mensagem é o quê? A exclamação de uma mulher. O que é exclamação? Exclamação é algo que a gente expressa, algo que a gente quer expressar. Essa mulher que você vai ver aqui, a gente vai ler de novo, ela quis expressar algo. Mas então a gente tem que pensar, é a exclamação de um ser humano? De um homem, quer dizer? Não, de uma mulher. É uma exclamação de uma mulher. Legal. Então o que aconteceu aqui? Lê de novo o versículo, só o 27. Aconteceu o quê? Ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: Bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Ô, gente, primeiro ensinamento aqui, que foi um dos primeiros ensinamentos que Deus deu para nós, é de que o quê? Jesus chorou. Não quando Lázaro estava morto e ele chegou lá para resolver a situação. Também chorou lá. Mas quando ele era bebê, Jesus chorou, como a Betina acabou de chorar, gente. Jesus amamentou. Porque a mulher está falando, bem-aventurada a mulher que concebeu você e os seios que amamentaram você. Então, Jesus, né, ele veio de uma gestação pelo Espírito Santo. A gravidez, a concepção foi pelo Espírito Santo em Maria. E Maria, ela teve os 9 meses de gestação com Jesus dentro dela. Então, Jesus veio do ventre de Maria, de uma mulher. E Maria amamentou Jesus. Então, essa mulher, ela quis expressar uma admiração pela Maria, pela mãe de Jesus, que é isso que ela está dizendo aqui. Bem-aventurado, é muito importante você guardar essa palavra. Quer botar ela aqui? Bem-aventurado nada mais é, nada menos do que uma pessoa abençoada. Ela quer participar. Bem-aventurado, Bruno, é uma pessoa abençoada. Agora aqui existe um padrão do ser humano que precisa, pela sua escolha, precisa ser ressignificada. Qual que é o padrão dessa mulher aqui? Qual que é o padrão dessa mulher?
O padrão dessa mulher é admirar, dizer que a bem-aventurança está do lado externo do ser humano. Jesus disse pelo contrário. Jesus não está falando nada, não está, falando nada contra a mãe dele, de forma alguma. Ele está ensinando de que a bem-aventurança, presta atenção vocês aí, de que a bem-aventurança não vem de nada externo. Essa mulher na bem-aventurança, ela está dizendo que, olha, a bem-aventurança vem de alguém, né? É de alguém, mas a bem-aventurança vem do lado externo. Ela está falando assim, olha, abençoada é a mulher, Jesus, que te como é que chama? Que te engravidou e que te deu de mamar. Jesus dizendo pelo contrário. Tipo assim, você pode falar assim, abençoada é você, Bruno e Bruna, que estão aí com a Betina. Não, eu não sou bem-aventurado por causa da Betina. A Bruna e eu não somos bem-aventurados por causa da Betina nos nossos braços. Ela está ouvindo isso. Jesus está ensinando isso. Jesus está falando pelo contrário. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam a palavra de Deus. Jesus não está... Chegou o horário de comer, né? Jesus não está dizendo, pessoal, ela vai amamentar, e a Bíblia diz que assim como uma criança desmamada é a sua alma quando ouve a palavra de Deus e guarda. Sabia disso? É isso aí. Eu gosto da Bíblia por causa disso, cara. Porque ela está o tempo todo, a palavra de Deus está o tempo todo fazendo analogias com a criação. Com a criatura, perdão. Então a criatura, né, o que Deus fez, Deus fez, por exemplo, o processo de amamentação foi Deus que fez. Então Deus ele usa este exemplo para quando você entra numa live aqui, que é onde a palavra de Deus é o centro, quando você interage com as escrituras, você está se alimentando. A tua alma se alimenta disso. E quando a sua alma se alimenta disso e você está alimentado, é como uma criança desmamada, que estava com fome, como a Betina tá, vai amamentar e ela vai ficar o quê? Sossegada nos braços da mãe ou do pai. A gente dá a fórmula nesse exato momento. Então, eu dou a fórmula e a Bruna também, né? Eu dou o leitinho, ela dá o leitinho e ela se aquieta nos braços após a mamada. Então você se aquieta nestes braços aqui. Você entende isso ou não, gente? Então, qual que é a mudança de mentalidade que Jesus quer provocar em nós aqui? Essa mulher, ela tinha uma mente, um padrão de ter a certeza ou de achar de que ser abençoado, ser bem-aventurado tem a ver com o resultado externo da vida de um ser humano. E não é. Ainda que você seja a mãe de Jesus, que saiu do seu ventre o Salvador do mundo, irmão. Deus vivo. Maria amamentou Jesus, mano. Maria tinha uns seios que amamentou Jesus. Isso é glorioso, não é? Que extraordinário, que oportunidade ela teve. Mas não é isso que significa bem-aventurança. Porque Jesus disse, pelo contrário. Glória a Deus pela Maria ter permitido o plano de Deus na vida dela. Maria disse, como que vai ser? Me diga os próximos passos, eis-me aqui, que se cumpra aquilo que o Senhor quer. Glória a Deus. Mas o que verdadeiramente faz com que o ser humano seja abençoado, bem-aventurado, num nível de profundidade, de maturidade, é ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus. Então, um ser humano, uma mulher, exclamou a bem-aventurança de Maria, e Deus está exclamando o que é a verdadeira bem-aventurança, o que é a verdadeira bênção. Deus está exclamando para o mundo, irmão. Exclamando para o mundo é gritando para o mundo. Aliás, C.S. Lewis disse que o sofrimento do ser humano é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Erguendo a voz. Deus já ergueu, continua erguendo a voz e falando, meu Deus, eis-me aqui, eu aqui, ó. Quem quer vir em pé de mim? Quem quer vir em pé de mim? Quem quer vir em pé de mim?
E quando eu estava meditando nessa palavra hoje de manhã, o Espírito Santo me trouxe o seguinte: então tá bom. Então Jesus está colocando duas condições: ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus. Ele não está dizendo só ouvir a palavra de Deus e nem só guardar a palavra de Deus. É ouvir e guardar a palavra de Deus. E sabe qual que é essa exclamação de Deus? Está escrito na oração do Pai Nosso, que Jesus criou. Jesus criou a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, uma das chaves da oração do Pai Nosso é viver na terra como no céu. Essa mulher, ela expressando, né, exclamando: bem-aventurado a mulher bem-aventurado o ventre que concebeu você, Jesus, e os seios que te amamentaram. Isso é um comportamento de um ser humano, no caso aqui uma mulher, que vive na terra como na terra. Vive na terra como aprendeu a viver na terra. Na terra, irmão, na vida, no mundo. Mas a proposta de Jesus é o contrário: viva na terra como no céu. A proposta de Jesus não é viva na terra conforme uma religião. A proposta de Jesus não é viva na terra conforme uma ideologia. A proposta de Jesus não é viva na terra como uma filosofia. Não, a proposta de Jesus na oração do Pai Nosso é viva na terra como no céu. E aí você vai ser bem-aventurado. Para eu viver na terra como no céu, eu preciso o quê? Ouvir a palavra e guardar a palavra. Então que céu é esse? Aonde que está escrito sobre o céu? Se você deseja cumprir a oração do Pai Nosso, ou seja, se você deseja experimentar a oração do Pai Nosso, você tem que fazer essa pergunta: eu vivi essa semana conforme as minhas palavras, conforme na terra, ou eu vivi essa semana conforme a palavra de Deus, que é conforme os céus? A palavra de Deus ela explica o que é viver como no céu. E isso é uma escolha diária, a gente fala isso todo dia aqui. A gente vai completar 2 anos aqui diariamente. Essa estratégia de Deus, esse renovo que Ele dá, essa renovação, todo dia uma palavra, irmão. Nós estamos quase 700 lives. É porque Deus está ensinando para nós, para as pessoas que chegam até o Colar na Videira, e Ele que traz as pessoas, não é mais ninguém, é Ele que traz. É o quê? Andar na terra como no céu. Oi. Antes dessa frase, né, assim na terra como no céu, qual que é a frase que é? Seja feita a tua vontade. Isso. Então, viver na terra como no céu é viver conforme a vontade de Deus. A Bruna está dizendo aqui, acho que não deu para vocês ouvirem. Viver na terra como no céu, como diz na oração do Pai Nosso, é: seja feita a tua vontade. É viver a vontade de Deus aqui na terra. A vontade do homem aqui na terra é procurar do lado externo a bem-aventurança. O status de Maria, mãe do Cristo, irmão, mãe do Filho de Deus, mãe do Salvador, do Messias, e que deu de mamar, lado externo. Talvez você pense que bem-aventurado é você ter uma família. Talvez você pense, como na terra, de que bem-aventurado é a pessoa que trabalha, que ganha um bom salário, que tem um emprego, que tem uma vida organizada financeiramente. Talvez você pense que bem-aventurado seja uma pessoa que tem equilíbrio emocional. Não. Isso tudo são consequências de uma bem-aventurança maior, como Jesus está dizendo. Mais bem-aventurado. Ele não está anulando a bem-aventurança de Maria. Ele só está falando pelo contrário. Há uma bem-aventurança maior. Que se você buscar essa bem-aventurança maior, isso desce sobre todas as áreas da sua vida. Então avalie. Talvez você esteja pensando que você será bem-aventurada, será abençoado quando você tiver um marido, quando você tiver uma esposa, quando você tiver uma mudança de carreira, quando você tiver... Mano, não faz isso. Eu fiz isso durante 32 anos da minha vida. Principalmente durante os 30 primeiros, buscando do lado exterior suprir um vazio de dentro de nós. Buscando em coisas, lugares, pessoas, projetos, missão. Não, o próprio Jesus disse, inclusive, não se alegre pela missão que eu tenho para vocês. Se alegrem porque o seu nome está registrado nos céus.
Ele disse isso. Se alegre pela sua salvação, pela certeza da tua salvação. Então precisa ter fé. Precisa ter fé para confiar nessa palavra de Deus. Você tem fé para isso? Você quer essa fé ativada? Então venha conhecer a palavra de Deus. Nós estamos juntos aqui todo dia. Agora, mexe comigo quando Jesus também diz que além de ouvir a palavra de Deus, você precisa guardar a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus, a gente precisa lembrar de uma parábola que Jesus contou, trazendo uma analogia sobre como que a gente pode comparar, Bruna, Betina, pessoal da live, como que a gente pode comparar a palavra de Deus? Eu posso comparar como o que aqui na Terra, para eu aprender, para eu materializar mais esse ensinamento. Com o que a gente pode comparar a palavra de Deus? Com o que, você que está no ao vivo e no gravado, com o que a gente pode comparar a palavra de Deus? Ô gente, eu não pedi pra vocês, mas dispara o dedinho no coração. Eu sei que a Lu Garrido tá disparando, que eu vejo algumas carinhas aqui, mas eu queria pedir pra vocês, pra nessa reta final desse devocional, que você pegasse esse aviãozinho e enviasse para 5 pessoas. A gente vai pro final agora. A parte mais importante. A mudança de mentalidade, como o quê? Você vai ver aqui agora. Como? Pega aqui o aviãozinho e dispara para 5 pessoas que aparecerem na sua lista e pede para Deus te usar. Você consegue fazer isso? Você deseja fazer isso? Não, não desejo. Então não deseje. Continue aí, fica de boa. Ó, presta atenção. Quando Jesus fala guardar, é necessário a gente lembrar que a palavra de Deus é como uma semente. Ele disse isso. Ele disse que a palavra de Deus é como uma semente. Ela é comparada a uma semente. Como então que você guarda uma semente? A semente, ela serve para quê? Serve para você pegar a semente e colocar na gaveta? Não. Serve para você colocar a semente dentro do bolso? Não. A semente não serve para isso. A religião ensinou que a palavra de Deus serve para você ficar lendo, falando, ao invés de guardar ela no teu coração. Quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, na prática, você planta ela dentro de você. E se há uma plantação da palavra de Deus na sua vida, se você deseja plantar essa semente na sua vida, você deseja cultivar. Você deseja cultivar a palavra de Deus. E se você deseja cultivar a palavra de Deus, significa que você sabe que há tempo, significa que você sabe que há dedicação, há trabalho, você sabe que vai dar fruto. Agora, com qual mentalidade você dá? Um dia eu estava fazendo uma mentoria com o pessoal lá de Bragança Paulista, o pessoal do Dias Scope, e ele trouxe uma referência de um cara que eu esqueci o nome, do cara, do gringo que escreveu um livro. Eu li esse livro, mas eu não lembro. Comece pelo porquê o nome do livro. Eu esqueci o nome do autor. Mas ele faz uma analogia de como eu posso guardar a palavra de Deus dentro de mim. E tem a ver com o que você disse no início. Como que a gente pode guardar a palavra de Deus? Considerando que ela é uma semente. Considerando que a palavra de Deus é uma semente, vou falar um pouquinho mais baixo aqui. Não, eu tô falando com ela, gente. Ah, tá. Considerando que a palavra de Deus é uma semente, você cultiva ela dentro de você. Você guarda ela dentro de você. Como um agricultor ou como um jardineiro? Alô? Tem alguém? Como assim? Não entendi. Então, precisa de tempo, Como assim? Essa é a pergunta. Peraí, como assim um agricultor ou um jardineiro? Você percebe que a interação com as escrituras é este pensar? Ei, traga para sua vida aí. Olha aí para sua vida, não olha para os outros. Presta atenção. Ó, quando Deus... Aí o que esse cara falou? Que eu esqueci o nome dele. Aprendi com o Douglas Gonçalves, do Dias do Scope, na mentoria. Ele falou assim para mim: o Bruno, lá em Gênesis, Deus, antes da queda do homem, lá no plano criacional, a gente precisa resgatar alguns aprendizados, ou na verdade todos, né? Deus fez um jardim dentro do Éden, e prontinho para eles cultivar.
para Adão cultivar junto com Eva e junto com os futuros filhos. Só que não cultivar como um agricultor que cultiva pelo lucro, cultiva pelo benefício exterior, cultiva para ser bem-aventurado do lado externo. O agricultor cultiva para isso. Se tem algum agricultor aí, um beijo no seu coração. É ou não é? Você cultiva para poder ver os resultados do fruto, arrancar tudo, fazer tudo de novo, pegar sua provisão, se sustentar pelaquela plantação. Mas no plano criacional de Deus, ele faz essa analogia. Deus queria que Adão tivesse um comportamento como um jardineiro. E ele quer que a gente tenha um comportamento desse plantio, esse guardar, que é você plantar e cultivar a palavra de Deus dentro de você, sendo como uma jardineira, como um jardineiro. O jardineiro, Bruna, em comparação ao agricultor, ele não pensa no lucro. O jardineiro contempla a rosa, por exemplo, que está crescendo. O jardineiro se satisfaz em ver todo aquele movimento. Ele cuida, né? Ele cuida de uma forma diferente do agricultor. Quem está entendendo isso? E por que a gente está dizendo isso? Porque essa mulher, ela estava buscando bem-aventurança como um agricultor. O que muda é a intenção de um para o outro, não é? É a intenção. Então a intenção de um agricultor é totalmente diferente do jardineiro. E não tem certo e não tem errado, apenas são intenções diferentes, são propósitos diferentes. Mas o que é sustentável, como Jesus disse, mais bem-aventurado é quem cultiva a palavra de Deus, parafraseando aqui ele, é quem cultiva a palavra de Deus como um jardineiro. Por isso que você disse no início aqui, e eu fui tocado pelo Espírito Santo quando você estava dizendo, do tipo assim, cara, a gente tem essa... Cara, é bom demais a gente saber que Deus falou com a gente. Pô, Deus falou comigo, Bruno. Deixa eu falar pra você o que Deus falou comigo. E você precisa ver a alegria dela. E quando eu tô compartilhando pra ela, Bruno, Deus falou comigo, não é uma alegria? Por quê? Porque é como uma alegria de um jardineiro, que vê a rosa crescendo, que vê aquela plantação crescendo. Quem é apaixonado por plantas, o William, não sei se ele tá aí ainda, você vê um comportamento diferente. O comportamento de um agricultor hoje é business, irmão. O que é isso? É você buscar a palavra de Deus para ter um marido. Você busca a palavra de Deus para ter um emprego. Você busca a palavra de Deus para ser curado das suas emoções. Tudo isso a palavra de Deus vai te fazer. Mas você não busca isso. Então há uma responsabilidade agora nessa sala de você não olhar para a vida de ninguém, de você olhar para a sua vida. Não olha para nenhum familiar, não olha para ninguém aí. Você está guardando a palavra de Deus. E se você está guardando, você está buscando ela. Você tem ela na sua mão como um jardineiro ou como um agricultor. A escolha é sua. E ainda que você buscou a vida toda como é o nome da menina, ela compartilhou com a gente 22 anos buscando. Cara, 22 anos, ela compartilhou um testemunho lindo. Ela compartilhou um testemunho lindo de 22 anos indo na igreja, mas indo como uma agricultora e não como uma jardineira. Essa é a realidade. E ela aprendeu aqui através deste canal do Cola na Videira, Deus, o Espírito Santo falando para ela, de que você pode aprender a cultivar como uma jardineira, como um jardineiro, que sente prazer em ler, interagir com as Escrituras, meditar nas Escrituras, contemplar e se satisfazer, cara. Você consegue contemplar o que Jesus está dizendo para essa mulher? Você consegue... Esse negocinho aqui, esse pianinho aqui... É igual uma flor, né? Você gosta de... O que a gente faz diante de uma flor? Falando de jardineiro, né? A gente gosta de olhar e contemplar ela e... Nossa, cara, que linda! Você não pensa em vender? Você não olha uma flor e fala, nossa, vou pegar essa flor e vou vender ela. Não. Você contempla, né, com o olhar de jardineiro. Entenda que isso é uma analogia que a gente está explanando aqui, que eu trouxe, que eu aprendi com um cara, com Douglas Gonçalves, e está escrito num livro, Jack Chain, não lembro. Mas não é um problema o agricultor, tá? Se algum agricultor aí, um beijo no coração de vocês. Não é isso. É só uma analogia, é uma mudança de mentalidade que Jesus quer fazer hoje aqui nessa live. Por isso que Paulo escreve, esse é um dos versículos mais direcionadores
do poder da palavra de Deus é o seguinte: não vivam conforme os padrões deste mundo. Lembra? Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então todo mundo nessa sala quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas quer experimentar sem uma mudança de mentalidade. Não tem como. Não tem como você experimentar a palavra de Deus sem uma mudança de mentalidade primeiro. A palavra de Deus, o primeiro experimento dela na nossa vida é uma mudança de mente. E isso vem com o tempo. Isso é o cultivar. Cultivar leva tempo. Cultivar leva tempo. Vocês estão entendendo isso? Deus está falando com você? Você precisava dessa palavra? A Betina pegou aqui o que ela precisava pegar. A Betina pegou o que ela precisava pegar. Tá bom, amor. Não tira a distração ainda aí, não. Deixa eu só colocar aqui pra trás e deixar tudo certo, tá bom? Senão perde o foco aqui. Tá bom. Você entendeu, gente? Então, a pergunta é: eu estou interagindo com as escrituras como um agricultor, querendo a bênção, ou querendo contemplar a própria bênção de interagir com a palavra de Deus, com essa semente dentro de mim? Enquanto você buscar na fé resolver seus problemas, essa fé é limitada. Enquanto você buscar nessa fé uma religião, você vive uma fé limitada. Quanto mais você buscar do lado... Por que eu falo religião, tá? Porque religião está do lado externo. Religião é externo, templo é externo, coisas que a pessoa faz ou que você faz, é tudo externo. O segredo é interno. O segredo é ser renovado. A fé interna. O segredo é você ser renovado interiormente. Porque Jesus mora dentro da gente. Exato. E a maior evidência de que você está sendo renovado interiormente é quando você vive o que Paulo escreveu e Deus falando com a gente, do tipo assim: ainda que o meu ser exterior se desgaste, o meu ser interior se renova a cada dia. Ainda que esteja tendo uma guerra na Ucrânia, o nosso ser interior se renova agora. Ainda que alguém que está morando na Ucrânia decidir, ainda que haja uma guerra no meu país, eu posso ser renovado interiormente agora. Ainda que você esteja separado, ainda que você esteja desempregado, ainda que estejam acontecendo os problemas da sua vida, não importa. A maior evidência é você ver esses problemas acontecendo, você sendo desgastada por isso exteriormente, mas internamente você tem a certeza que você está sendo renovado. Cara, foi exatamente o que a gente... Só o jardineiro. O que foi o que a gente passou no final do ano, do ano passado, né? De passando por coisas muito difíceis, que do lado externo era, assim, o momento da gente falar: não é possível que a gente tá vivendo isso, cara. Exato. Por quê? De chegar, não é nem por quê, mas de falar: cara, tá doendo. Eu lembro que eu escutei um podcast da Isadora Pompeu, onde ela dizia que teve um dia que ela falou pra Deus, ela falou: Deus, cara, eu sei do seu poder, eu conheço quem tu és, né? Mas tá doendo demais, eu não tô aguentando tanta dor, né? Então ela abriu o coração dela pra Deus, pra Jesus. E é importante porque às vezes a gente abre o nosso coração, a gente fala das nossas emoções com um monte de gente. E não tem problema, é importante a gente falar das nossas dores para Deus, né? Colocar mesmo para fora. E eu lembro que teve um momento que foi esse, que eu falei: cara, tudo bem, a gente tem, né, esse chamado, Deus pede pra gente compartilhar a palavra, a gente tá o tempo todo nesse propósito, mas tá doendo, não é, sabe? Só que mesmo com toda essa parte externa, internamente a gente estava forte. Era aí que eu queria chegar. Internamente, a gente sabia que existia todo um trabalhar de Deus. Mas, às vezes, a gente não pode se enganar. Tipo, eu sei que existe um trabalhar de Deus, então eu anulo o que eu tô sentindo.
Eu anulo as minhas emoções, né? Eu não posso sentir ansiedade, eu não posso sentir medo, porque eu confio em Deus. E não é assim, gente. Né? É necessário que a gente... Só uma coisa não anula a outra. É. Né? Uma coisa não anula a outra. Você está vendo o seu ser interior se renovando? A pergunta é essa. Você tem a certeza que o seu ser interior está se renovando? Eu quero ouvir duas pessoas, pelo menos aí. Você tem a certeza de que o seu ser interior se renova agora? Você tem a certeza que o seu ser interior está se renovando? Sim ou não? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Eu tenho. Você tem? Você tem a certeza que o seu ser interior está se renovando nesse exato momento? Você tem essa certeza? Tenho. Tem. Você tem? Tem. Sim, todos os dias, olha lá. Sim, então pronto. Então se tem, contemple isso. Se satisfaça por isso. Ainda que o seu ser exterior esteja todo cagado. Lembra quando você fala para as mulheres? Vem toda cagada mesmo. Como é que você fala para as mulheres? Ainda que o lado externo esteja totalmente... Ainda que as circunstâncias estejam... E precisa estar com essa circunstância cagada. Você tá entendendo? Ouve isso. Como que eu, em sã consciência, vou validar que o meu ser interior se renova sem ter o meu ser exterior desgastado? Como que eu vou conseguir validar o que está escrito se eu não passar pelo vale da sombra da morte? Não tem como. Você precisa passar pelo vale da sombra da morte. É como você passar pelo fogo e não ser queimado. Isaías escreveu isso. Na verdade, Deus falou através de Isaías. Você vai passar pelo fogo? Eu estou com você, você não vai ser queimado. Vai passar pelas águas? Você não vai se submergir, você não vai se afogar, porque eu estou com você. Então, pare de lutar contra o lado externo. Pare de lutar contra as guerras externas. A guerra está internamente. Quando você andar com a paz que excede qualquer entendimento, não tem como, irmão. Você vai conseguir contemplar a palavra de Deus. Você vai ter intimidade com Deus. Você vai ter desejo de interação com as Escrituras. Você não vai ter desejo de religião. Você não vai ter desejo de admirar alguém como essa mulher estava admirando a mãe de Jesus. Não. Eu contemplo a palavra de Deus porque eu guardo a palavra de Deus dentro de mim, porque eu cultivo a palavra dentro de mim, sem querer vender nada, sem querer lucro. O lucro já é dado a partir do momento que eu contemplo. É só você pensar. Hoje é uma escolha diária. Eu quero viver como um agricultor ou como um jardineiro? Você tem que pensar nisso agora. Isso é uma âncora. É só um jeito de explicar para você decidir. Acordei. Eu quero viver como um agricultor, que depende do tempo. O agricultor, Bruna, para dar resultado, depende da temperatura. Depende do solo. Um agricultor depende de coisas externas. O jardineiro não. O jardineiro só quer uma oportunidade de pegar humildemente aquela semente, cultivar ela e contemplar o crescimento. Se você falasse isso para mim em 2015, 2016, mesmo 2017, eu ia falar assim: sai daqui, eu tenho que entregar resultado. Sai daqui. Não, você não tem que entregar resultado nenhum. Deus que faz você entregar resultado. Deus te dá o resultado. Primeiro internamente e depois externamente. Quando o povo de Israel tentou lutar sem perguntar para Deus, sem ir na presença de Deus, eles perderam a guerra. Acreditavam em Deus, irmão. Ia na igreja. Isso não muda a sua vida. O que muda a sua vida é você confiar em Deus. A confiança é tão grande, mas é tão grande que você não vai fazer um café sem Deus. Eu não faço um cafezinho preto, eu bato no peito mesmo, irmão. Porque eu não faço um café. Eu queria muito que você experimentasse isso. Eu não faço um cafezinho preto sem perguntar pro Espírito Santo. Sem pedir para ele que seja um cafezinho bom, que a minha esposa goste desse café. Todo dia eu faço isso, irmão. Todo dia. E a gente vai, na verdade, a gente vai para um outro nível quando a gente... Então, mas você tem que viver isso daí, você tem que desejar isso daí. Amor, deixa eu contar o que aconteceu. Rapidinho, só para você contar. A Bruna vai contar um negócio muito importante para você que aconteceu de madrugada. Mas presta atenção, você não está aqui para ser como essa mulher que exclamou a bem-aventurança do Bruno e da Bruna. Não!
Você não está aqui para exclamar a bênção na vida de ninguém. Você não está aqui nem para exclamar a sua própria bênção externa. Você está aqui para ser a própria bênção, como Abraão foi. Por isso que ele aguardou, por isso que ele conseguiu esperar, por isso que ele levou o filho dele, Isaac, para ser sacrificado. Por isso, porque ele contemplava a fé dentro dele, como um jardineiro. Se você contemplar a fé como um agricultor, você espera o quê? Ser bem-sucedida, espera ter uma família extremamente organizada, você espera ter um monte de coisa. Isso é consequência. Deus vai sempre colocar, eu e você, Betina quando nasceu, foi colocada na UTI 5 dias, nasceu mortinha. Por quê? Porque nós temos que experimentar o vale da sombra da morte para poder experimentar o livramento de Deus. Para poder experimentar e tá vendo? Pode confiar em mim, pessoal. Confia em mim que eu tô contigo. Agora você tem que estar comigo. Fala pra eles o que aconteceu de madrugada. Antes só eu queria falar pra Margarete, que a Margarete escreveu que ela tem vivido isso com Deus, mas que ela não tem agradado a muitos. A gente tem que agradar a Deus. A gente não nasceu para agradar o ser humano. A gente não nasceu para ser aceita. A gente quer, a gente busca. Mas quando a gente está totalmente conectada com o amor de Deus, com a aceitação de Deus, a gente consegue lidar com a falta de aceitação das pessoas aqui na Terra. Não é que não vai incomodar a gente, vai incomodar. É difícil a gente não ser aceito, ser criticado por pessoas que a gente ama. Que você gostaria que, por exemplo, poxa, eu tô bem, eu gostaria que essa pessoa estivesse feliz porque eu tô bem. Mas nem sempre vai ser assim. Quando você coloca um hiperfoco nisso, você tá vivendo como uma agricultora. Isso. Quando você quer viver como jardineiro, sabe como é que você faz? Você se satisfaz pela palavra de Deus. Aqui está a importância de conhecer a palavra de Deus. O que Jesus disse, o que Jesus fala, uma evidência que mostra que eu estou vivendo como no dia de hoje, tá? O dia de ontem já passou, o dia de amanhã não veio, lembra? Isso é uma coisa diária. Então qual que é a evidência que eu estou sendo como um jardineiro? É fazer a pergunta, o que Jesus fala a respeito disso que eu estou vivendo? Se você passou a semana toda não fazendo essa pergunta, você provavelmente viveu, todos vocês dessa sala, acabaram vivendo como um agricultor e não como um jardineiro. E a nossa carne adora querer ser como um agricultor. O agricultor quer comprar fazenda, o agricultor quer crescer, irmão, e tá tudo certo. Mas pega essa analogia em relação à palavra de Deus, sendo uma semente. Por exemplo, nessa situação que ela disse que não está agradando muita gente, por causa do que ela está vivendo aí, Jesus ele disse para você. Então primeiro tem que vir a pergunta. O que Jesus fala a respeito dessa situação? O que Jesus fala a respeito da guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia? O que Jesus fala a respeito do que você está passando, mulher? Pegando o exemplo da Margarete, Jesus fala para você agora, mulher, e toma posse disso daqui. Não é para você tomar uma religião, não. Toma posse da palavra. Bem-aventurado são vocês quando, por minha causa, o insultarem e o perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Bem-aventurado é você. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Assim perseguiram toda a equipe de Jesus antes de vir a gente. Então nós seremos perseguidos por escolher viver essa palavra. Agora, eu consigo me satisfazer quando eu sou um jardineiro, mas quando eu tentar ser um agricultor, eu estou tentando agradar as pessoas em relação, poxa, você acha que eu não queria toda a minha família colada na videira? Nem todo mundo é colado na videira. Eu creio pela fé que um dia todos serão. Essa é minha oração. Mas não é uma garantia. A gente só ora a respeito disso. Entendeu? Então por isso que Jesus disse, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Como é que você vai ouvir essa palavra de Deus se você nunca leu, nunca ninguém te ensinou? Por isso que a fé se aprende. A fé se aprende, a palavra de Deus se aprende. Vocês estão comigo aqui, gente? Vocês entenderam? Certo ou não? Certo. Essa pra essa live ficar gravada e a gente terminar? Deixa eu contar o que aconteceu. Você não contou, falei. Ontem foi a Betina tá com 1 mês e meio, eu acho, né? Ontem foi um dos dias mais difíceis, assim, pra mim, né? Desafiadores, porque ela tava com muito desconforto gastrointestinal. Ela tá tomando um remedinho que causa bastante desconforto, né? E a gente tentou tudo.
tudo que eu já li, tudo que vocês já falaram, tudo. Desde banho, massagem, remedinho, volta de carro, bota de cabeça para baixo, dá tapinha no bumbum, dá colo, sling, comida, mamadeira. Tudo que vocês podem imaginar, a gente tentou ontem. E ela não parava de chorar. Ela tava com dor, né? Falamos com a pediatra e tudo mais. Não é nem sobre as dicas, tá? A gente pode ficar tranquilo que a gente fez o que foi possível. E quando foi de madrugada, que a gente foi dar mamadeira pra ela, e ela terminou a mamadeira, ela começou por quê? Porque depois que come, dá ainda mais o desconforto, né? Porque ela enche o bucho. Cara, quando ela começou a resmungar, e ontem eu fiquei um pouco estressada, assim, sabe? Foi um dos dias que eu mais, saí de mim, porque, né, a gente tá vivendo ali o porpoero, a maternidade, enfim. E nessa hora eu deitei e eu falei, foi a primeira vez que eu pedi pra Deus. Eu falei, Deus, a gente não sabe mais o que fazer pra ela ficar mais calminha, pra ela descansar, né? Ela tá com dor. Eu tenho certeza, eu creio que o Senhor pode vir aqui tocar a sua mão na barriguinha dela e tirar essa dor dela. Eu creio que o Senhor pode fazer isso. Em nome de Jesus, sempre. E passou. Ela não teve mais, desde esse momento. Quem pegou? Só que foi o último recurso. E olha que a gente tá falando aqui, né, de que a gente tá aqui todo dia, 700 dias, né, se alimentando dessa palavra. Só que foi a última coisa que a gente tentou. Você percebe que... E foi a primeira vez que você fez isso? Desde que a Betina nasceu? Com ela? Foi a primeira vez que você fez isso? Não. Ah, não. Entendi que você foi a primeira vez. Não. Na crise de ontem. Isso. De ontem foi. Não, eu já fiz outras vezes. Tá. Mas você esquece. Tá vendo a importância de ser diário? Tá percebendo que é sutil quando a gente cai? Você percebe que a gente mesmo causa os nossos sofrimentos? Você percebe isso? Você percebe que viver como agricultor no dia de ontem fez com que ela, no dia de ontem, fez com que ela até um certo momento vivesse como uma agricultora. E depois ela decidiu viver como um jardineiro. O jardineiro tem a certeza da formação da rosa. O jardineiro sabe quem criou a rosa, sabe quem criou o processo de dar fruto. Então é muito importante isso que a Bruna trouxe, porque foi isso que fez com que o povo de Israel não entrasse no primeiro instante e perdesse, e pessoas morressem na segunda cidade de conquista da Terra Prometida. Entrou sem falar primeiro com Deus. E outra coisa. Entrou sem consultar Deus, entrou sem perguntar para Deus quantas pessoas, entrou para Deus, aparentemente parece ser um exército mais fraco que o nosso. Que você quer que a gente entre de que maneira? Na primeira cidade, por ser fortificado, o povo correu para pedir ajuda de Deus. Só Deus para quebrar aquelas muralhas. Aí logo depois veio uma cidade facinho. Para o ser humano, para nós aprendermos que a dependência de Deus é em toda e qualquer situação, inclusive na zona de conforto, porque é na zona de conforto que a gente se lasca. Foi na zona de conforto que Davi se tornou um assassino e que Davi se tornou o quê? Um adúltero, assim como eu. Então presta bem atenção, é na zona de conforto que a gente se lasca. É muito tranquilo para o ser humano recorrer à fé na hora que a casa cai. Agora, quando está tudo fácil, a gente normalmente não procura da mesma forma quando a gente procura num dia de sofrimento. E é muito sutil, é um exemplo prático de como viver a palavra de Deus, um exemplo de dia a dia no contexto que a gente está vivendo, da criança chorando e tal, não sei o quê. E ficou aprendizado, para mim ficou. Qual recurso, em que momento eu vou, na próxima vez que acontecer, eu já sei que eu tenho um recurso que tem que vir antes de todos. Né? Então eu vou dar o remedinho, vou dar isso, vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Mas não adianta a gente nem isso lutar na força do nosso braço. E outra coisa, o agricultor, né, amor, quando ele vê o resultado, ele vai sempre pensar o quê? Poxa, a terra tá boa, eu fiz um bom trabalho, o tempo tá bom, nossa, essa colheita vai ser boa. Trabalhei muito. O jardineiro, ele vai olhar aquela flor e ele vai conseguir enxergar Deus naquela flor. Então hoje, a hora que eu acordei, a primeira coisa que eu falei, Bruno,
eu tenho certeza que ela melhorou, porque eu pedi pra Deus tirar com a mão dele a dor dela. Guardou a palavra. Exatamente. Então, assim, a gente tem que honrar o nome de Deus também, né? Deus pede isso pra gente, e quando a gente honra, é isso que ele fica feliz. Uau, ela me vê nisso, né? Eu sou visto. Então... A gente que prega a palavra aqui, Bruna, se eu tiver vivendo como agricultor, uma evidência de viver como agricultor, é, por exemplo, querer controlar que todo mundo esteja entendendo da mesma forma que a gente entendeu. Isso é viver como agricultor. E não como um jardineiro. Mas a nossa oração nesse exato momento é que de fato, você tenha entendido algo novo. Algo que Deus quis falar com você diante do contexto que você está vivendo. Diante de tudo que você ouviu aqui, que você tenha entendido o que é ser uma jardineira, o que é ser um jardineiro. E que você possa fazer a sua escolha, guiada por Deus. Eu te contei? Não. Então, para a gente poder terminar... E ela tá calma, olha como que ela tá hoje. Paulo diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem é guiado pelo Espírito de Deus. Se eu não sou guiado pelo Espírito de Deus hoje, eu estou sendo guiado como um órfão, longe de Deus. Você não foi guiada por Deus no dia de ontem, neste exemplo que você deu. Quando a gente vive como agricultor, a gente não vive guiado por Deus. Quem vive guiado por Deus vive totalmente na dependência de Deus. E isso é diário. Eu posso facilmente viver hoje guiado por Deus e amanhã não. Então, por isso que a gente está aqui no Devocional todo dia, para lembrar você, e a gente se lembra também da importância de ser guiado por Deus. Porque somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não. Só quem é guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia diz que vocês... por quê? Paulo descreve: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o agricultor vive conforme o seu espírito, conforme o seu jeito. Acredita em Deus. Tem uma religião talvez, ou sei lá o que, mas o jardineiro, ele deseja ser guiado no dia de hoje pelo Espírito de Deus. Você deseja ser guiado pelo Espírito de Deus? Se o povo da Rússia fosse guiado pelo Espírito de Deus, se o Putin, que é o verdadeiro Lúcifer encarnado, se ele fosse o Espírito, se ele fosse guiado pelo Espírito de Deus, não haveria o que está acontecendo. Se ele fosse de fato guiado pelo Espírito de Deus. Essa semana você foi guiada pelo Espírito de Deus ou foi guiado pelo seu espírito? Querendo resolver o problema do choro do seu jeito. Recorra primeiro a Deus. Recorra primeiro a Deus em toda e qualquer situação. Fazendo café, eu quero ver você fritar um alho. Eu quero ver na hora que você fizer um arroz e deixar queimar o alho, se você colocar esse arroz na mão de Deus. Aí você vai dizer assim: oh, mas então Deus vai fazer o arroz por mim? Claro que não. Você vai cultivar aquele arroz como uma jardineira, como um jardineiro, certo de que Deus vai fazer o arroz da melhor maneira para aquela refeição. E o arroz sai de um jeito, no outro o arroz vai sair de outro jeito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é para tudo na nossa vida. Deus vai usando, né, as pessoas, porque que essa palavra de hoje, né, que isso que Deus fez com a gente essa noite, que você possa refletir aí o que você está precisando de repente, entregar mesmo na mão de Deus e falar: cara, eu já fiz de tudo, agora é com você. Faça essa oração sincera como eu fiz e funcionou. E importante, né, eu fiz isso porque tem uma amiga, a Marcela, não sei se ela tá aí na live, ela tá vivendo também, ela tem um menininho, Ravi, que tem a mesma idade da Betina. Ele nasceu 2 dias depois. E ele tava com muito refluxo esses dias, também passando muito mal. E ela falou pra mim: Bru, eu orei tanto, mas eu orei tanto que passou. E eu lembrei disso na hora que eu deitei na cama. Então, assim, a importância do que a gente tem falado nos últimos dias, da gente compartilhar o nosso testemunho.
da gente honrar o nome de Deus, né? Eu poderia falar, não, essa noite, graças a Deus, ela tomou remédio, a gente fez isso, aquilo, e ela melhorou. E paramos. Ó, eu fiz isso, viu, gente? Faz aí porque vai dar certo. O ser humano adora dizer isso. Então, assim, eu lembrei, eu falei, cara, se Deus tirou o refluxo do Ravi com a oração, por que ele não pode também tirar esse desconforto da Betina? Viver assim, gente, isso é liberdade que a Bíblia fala. A liberdade de colar na videira. A liberdade de viver em Cristo Jesus. É isso aí. É você ter uma confiança total neste Pai que estás nos céus. Se você está com o Pai que estás nos céus, se você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, que faz com que você seja filha de Deus, qual que é a dúvida? Qual que é a incerteza que vai te dominar? E sabe a conclusão que eu estou chegando, Bruno? Eu estava conversando hoje com o Espírito Santo, eu estou meditando sobre essa palavra. Jesus, ele disse que essa semente só vai brotar na sua vida, que você só vai conseguir viver como um jardineiro, se você não deixar as preocupações te dominar. Se você não deixar a angústia e a ansiedade te dominar. Se você não deixar as ambições te dominar. Ou seja, as fascinações de riquezas te dominar. Ou seja, cabe a nós a deixar tudo de lado e buscar em primeira instância o Pai que estás nos céus. Essa fé que traz o relacionamento de paternidade. Mano, eu tenho um Pai criador de todas as coisas. E você também tem, nós somos irmãos, não somos? O que adianta eu falar assim? Irmãos, tudo bem? Paz do Senhor. Como pode eu falar assim? Meu irmão, irmãs. É isso aí. Como que eu posso falar isso daí se eu não estou vivendo com o Pai que está nos céus? Eu me provoco, irmão. Se provoque. Se provoque. Como que você vai... Como que eu vou falar que a Bruna é minha irmã se eu não vivo junto com ela com o mesmo Pai que estás nos céus? Como? Não. Se eu estou falando meu irmão, minha irmã, é porque neste momento, às 10h15 da manhã, eu estou conectado com o Pai que estás nos céus. Mas ao meio-dia eu tenho que continuar conectado. Às 3 da tarde eu tenho que estar conectado. Eu tenho que estar conectado com Ele o tempo todo. Por quê? O jardineiro se satisfaz nesta conexão. O jardineiro se satisfaz por este relacionamento com o Pai. Nós não nos satisfazemos. Eu, Bruno Loureiro, eu não posso falar pela Bruna. Eu não me satisfaço pelo meu casamento. Eu não estou contente apenas. O contentamento não vem da minha filha que está aqui do meu lado. Não vem da minha esposa que está aqui. Não vem do restabelecimento da nossa família. Da reconstrução. Não vem. Porque senão eu estaria admirando a Deus pelo que Ele faz e não pelo que Ele é. Eu preciso estar admirando a Deus, eu preciso estar me relacionando com Ele apenas pelo que Ele é. Apenas pela paternidade. É só isso, irmão. Pega isso logo, irmã. Pega logo, irmão. Irmã. Ou você quer continuar pegando apenas o que Deus pode fazer na sua vida? Aqui no Cola na Videira, a gente está deixando bem claro nos últimos dias, porque estamos nos últimos dias dos tempos. Há uma evidência do que está acontecendo na Ucrânia. É só uma evidência do início do parto, das dores do parto. Dói o parto ou não? Dói, né? Mas vale a pena, não vale? Então pronto. Então, é só o início. É só o início das dores. Eu preciso estar contente. Sabe assim, estar contente em toda e qualquer situação? Se eu tenho um Pai, Criador de todas as coisas, nada me faltará. Ainda que meus olhos vejam que vai faltar. Ainda que seus olhos... Então essa é a fé que a gente quer ativar em vocês. A fé que se move não pelo que Deus faz, mas a fé que se move por quem Ele é. E Ele é o teu Pai. E Ele quer você andando com Ele. Mas Ele não vai obrigar você a isso. Então a conclusão que eu chego é... cabe a mim, como foi aquele homem que perdeu tudo, o filho que pediu herança para o pai, que perdeu tudo com álcool, com prostituição e que decidiu voltar para os braços do pai. Jesus contou essa parábola, essa história. Eu tenho que decidir abrir mão da preocupação. Eu tenho que decidir abrir mão do vitimismo. Aí entra a importância da inteligência emocional. Porque se a pessoa não conhecer a história de vida dela e não ressignificar a história de vida dela, ela não vai conseguir se relacionar com esse Pai que está nos céus. Não vai. Não vai conseguir. Você vai conseguir talvez uma bênção. Talvez você vai conseguir uma cura. Mas você não consegue se relacionar com o Pai que está nos céus. Pega isso, Bruno, por favor. Nós precisamos falar sobre isso.
Você pode conseguir uma cura de Deus, uma bênção. Você estava onde? Eu estava em Marte. Então vem aqui comigo, ouça isso. Quando você se move por bênção, você vive de forma pontual as bênçãos, né? Então, por exemplo, a restauração do casamento, a cura de um câncer. Mano, isso é muito pequeno perto do relacionamento com o Pai que está nos céus. Se você não ressignificar a sua história de vida, se você não se curar emocionalmente, você não consegue se manter firme na relação com o Pai que está nos céus. Como que você vai conseguir ter uma relação com o Pai que está nos céus, uma intimidade, se você não tem resolvido os seus problemas aqui na terra com o seu Pai? Por isso que Jesus disse, perdoa logo, porque senão você não vai conseguir acessar tudo que tem para você. Nicodemos falou, Jesus, você vem de Deus, você é o próprio Deus vivo, olha o que você faz. Não se preocupe com o que eu faço, se preocupe em ver o reino de Deus. Você só vai conseguir ver o reino de Deus, obviamente, em ver o Pai que está nos céus, se você se curar emocionalmente. Há uma importância nessa sala disso. Tem muita gente aí que não está curada emocionalmente nessa live. Essa é a realidade. Não está. As evidências mostram, irmão. Não está curado emocionalmente. Por que você é dominado pela preocupação? Você precisa entender na sua história de vida. Deus não vai tirar isso daí, Bruno. Não vai. Ele pode tirar de forma assim, ó. Tá vendo? Ó, esse é meu poder. Experimenta essa bênção, experimenta. Mas e o relacionamento de intimidade? É porque, Bruno, quando existe esse conflito emocional, é como se você estivesse patinando. Nós precisamos. Na carne. Deus me fez entender isso. Foi no momento, acho que certo, aqui do Cola na Videira. Faz 2 anos que a gente está aqui. E Bruna voltou agora aos devocionais e tal, tá tendo as experiências dela com Deus. Há uma urgência de ligar a inteligência emocional com o relacionamento com o Pai que está nos céus, com a fé. Tá ligado isso? Isso tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Então a gente quer ajudar vocês cada vez mais. Nós estamos pedindo orientação para Deus. Deus tem dado esse entendimento para a Bruna, assim como Ele tem me dado. A gente está tendo o mesmo entendimento da importância de te ajudar a se curar emocionalmente. Tem coisa que você precisa fazer. Deus não vai fazer, é você que vai precisar fazer. Essa é a realidade. Agora, você faz sempre perguntando para Ele. Deus, ó, eu tenho uma treta aqui, você sabe que eu fui abusado. Só você sabe, Deus, que eu fui abusado, Pai. Só você sabe. Essa ferida está corroendo em mim. Essa ferida faz eu não casar. Essa ferida faz, pelo contrário, eu procurar homens atrás de homens. Eu fui abusado, irmão. Procurava mulheres, sexo, tudo, irmão. Por quê? Porque eu queria Era uma autoafirmação daquilo que fizeram em mim, irmão. Enquanto eu não me curei disso, eu não acessei a plenitude dessa fé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Então acho que é isso, vai acabar E aí Deus vai colocar pessoas. Por exemplo, a nossa terapeuta de casal, ela é cristã. Ela é colada na videira. E não é porque terapeutas cristãos são melhores que os outros terapeutas. Não é isso. É porque ela acredita naquilo que a gente acredita. Os olhos dela estão abertos naquilo que a gente está aberto. E ela linka as coisas. Tem que linkar. Rosana, se tiver um beijo no seu coração. Tem que linkar as coisas. Não podemos separar as coisas. As coisas têm que estar ligadas com o Pai que está nos céus. Vamos falar mais sobre isso, Bruna, que a gente tem que ajudar mais essas pessoas aí. Nós temos que, é uma obrigatoriedade. Por quê? Porque Paulo escreveu isso. Se eu faço por desejo, se eu faço apenas quando eu quero, é porque eu desejo compartilhar a palavra de Deus. Mas se eu faço pela responsabilidade, aí é diferente. Amor, não vai conseguir gravar. Então tá, gente, um beijo no coração de vocês. Fica com Deus, manda um beijinho pra eles. Tchau, Nenê. Bom sábado aí. Amanhã a gente tá junto, provavelmente às 10 da manhã. Fica atento nos lembretes e compartilha pra... Gente, uma coisa importante. Eu vou subir um post agora, tá pronto o post com a mensagem de hoje. A boa notícia. Você percebeu que a gente tá colocando boa notícia nos stories? A gente vai colocar agora no feed. Todo dia a gente tem que ter uma boa notícia, irmão. Porque evangelho significa boa notícia. Então, eu peço para a família JC compartilhar e mandar pelo menos um check de lá nos comentários, porque o Instagram vai avisar para mais pessoas o que nós estamos fazendo aqui, que é compartilhar essa palavra de Deus e ensinar as pessoas a guardar a palavra de Deus como um jardineiro e não como um agricultor. Escreve lá se você quer ser um agricultor ou um jardineiro. Escreve nos comentários desse post que vai subir agora. Por favor, faz isso aí pra gente crescer junto nesse projeto que é de Deus, tá bom? Certo, Bru? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, lindinha. Eu falei um pouquinho rápido aqui no final porque vai cair a live. Beijo, gente. Fica com Deus.